Olá, amigos telespectadores. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o Rav Shai Ben Yehudá e este é o programa Or Teshuvá, ou Luz para o Retorno. Conosco você vai ter a oportunidade de saber como pode fazer um retorno às raízes judaicas e participar daquela mesma fé que o nosso povo tinha no princípio, com Yeshua e seus Shalerim, seus apóstolos e seus discípulos. Nós encontramos, como eu falava em programa anterior, sobre o primeiro gentil que veio para a congregação, que foi Cornélio, e veio porque era um cumpridor da Torá, e passou, portanto, a agradar a Deus, como Pedro mesmo disse lá, que em qualquer nação aquele que o teme e obra o que é justo lhe é agradável. E Cornélio, então, ele passa a cumprir a Torá passo a passo, até que ele chega num ponto, já numa certa plenitude de obediência a Deus, e é onde Deus fala com ele, então, e Deus manda um santo anjo, e o anjo fala com Cornélio, coloca Cornélio em contato com Pedro e Pedro em contato com Cornélio, porque isso é necessário. Né? É necessário que, no caso do gentil, ele não pode fazer direto esse contato com Deus direto, ele vai ter que fazer o contato através de alguém que tenha legitimidade para poder batizá-lo, enfim. Né? Alguém que tenha o sacerdócio, vamos dizer assim. Então, no caso dos gentios, no caso dos judeus, é um pouco diferente, nós vamos estar falando sobre isso também. No caso do judeu que adquire essa fé em Yeshua também, que chega a esse entendimento de que Yeshua é o Mashiach, também ocorre, obviamente, um processo, mas que não é tão complexo igual ao dos gentios, porque o gentio tem que começar um aprendizado e um cumprimento da Torá de maneira gradual, pouco a pouco, ele vai se familiarizando com todos os ensinamentos. Ao mesmo tempo também ele vai se familiarizando com as tradições judaicas, com os costumes do nosso povo, porque afinal de contas ele vai fazer parte desse povo. Então o processo é mais complicado até que ele chega na Tevilá e por fim ele chega também na Brit Milá, ou seja, na circuncisão. É um processo mais demorado e mais complicado. Então, nós temos nas Escrituras os meios, né, que deveria ocorrer com os gentios, né, já no caso, antes da Nova Aliança, de acordo com Êxodo, nós vamos ler aqui em Êxodo, capítulo 12, quando um gentil queria unir-se, queria fazer parte do povo, qual era o procedimento? Nós temos aqui, em 12:48 de Êxodo, Shemot, que diz o seguinte: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Veja bem, se qualquer estrangeiro, eu aqui não usou o termo gentil e a gente vai explicar por quê. O gentil, antes dele receber o conhecimento da palavra, ele se torna um estrangeiro. Como assim? Como é isso? Ora, por exemplo, o cidadão que está aqui nos Estados Unidos, que nasceu aqui, ele não é estrangeiro aqui. Ele é natural da terra. Mas se esse americano for para o Brasil, lá no Brasil ele vai ser estrangeiro. E lá no Brasil, ele vai ter a chance de aprender sobre os costumes brasileiros, sobre as leis brasileiras, enfim. Então lá ele será um estrangeiro. Os gentios também, eles tinham
que ter essa convivência com Israel. Eles tinham que aprender. No caso, nós encontramos que muitos deles viviam com os judeus, se hospedavam, eram servos, trabalhavam de alguma maneira com o povo de Israel. E, obviamente, aquela convivência ali com o povo de Israel os levava também a obedecer os ensinamentos da Torá, como a gente citou no caso de Cornélio. Cornélio é um outro caso, mas Cornélio, por conviver com o povo de Israel, acabou se convertendo, cumprindo a Torá, fazendo todas as coisas que a Torá mandava, e por fim veio a se converter por essa convivência. Então, no caso aqui de Êxodo, está escrito que se alguém hospedasse, algum estrangeiro hospedar contigo e quiser celebrar Pêssah, ele quer participar de Pêssah, né, da festa de Pêssah, que celebra a libertação do nosso povo do Egito. Então, a ordem era que ele fosse circuncidado. Ele e os demais da sua casa, né, homens, obviamente. E aí, então, ele poderia celebrar Pêssah juntamente com o nosso povo. E o versículo 49 diz assim: uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Esse gentil que queria participar de Pêssah, queria completar a sua participação, ele tinha que ser circuncidado. Isso equivaleria a um processo, a finalização de um processo de conversão. E aí ele podia comer Pêssah. Esse estrangeiro, ele se tornava um ouguer, como é o termo judaico, para esse estrangeiro, ele se tornava num prosélito. Depois de convertido, ele era considerado um prosélito, alguém que mudou de religião, um prosélito. Mas os filhos dele que nascessem depois da sua conversão seriam, obviamente, circuncidados ao 8º dia, no caso dos filhos, homens, mas já não seriam considerados prosélitos, já seriam considerados israelitas. Então, os prosélitos era somente aquele que passava pela conversão. Seus filhos nasceram dentro da fé judaica, já eram considerados judeus. E, doravante, mesmo ele na condição de prosélito, ele tinha que cumprir toda a Torá, a mesma lei que o nosso povo cumpria, aquele prosélito inserido na comunidade também teria que cumprir toda a lei. Então sempre houve o espaço para que o gentil pudesse fazer parte do povo. Mas o processo inicial era a circuncisão. No capítulo 56 de Isaías, nós temos aqui uma orientação de Deus para os estrangeiros que quisessem se chegar ao Senhor. Então está escrito aqui, 56, verso 2. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o Shabat, o sábado, e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. E não fale o filho do estrangeiro, dizendo que se houver chegado ao Senhor, dizendo, de todo me apartará o Senhor do seu povo. Nem tampouco digo o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Então, o gentil que se chegasse ao Senhor, o estrangeiro, né, o gentil já convivendo com o nosso povo de Israel, portanto um estrangeiro, um guer, que se chegasse ao Senhor, ele não deveria dizer, de todo me apartará o Senhor do seu povo. O que significa isto? Significa que ele não seria um estrangeiro.
Dentro dos escritos da Brit Hadashah, por exemplo, Shaul Hachalia, na carta aos Efésios, ele fala dos Efésios que se converteram, ele fala, já não sois mais estrangeiros. Lembrai-vos que no outro tempo éreis gentios, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Lembrai-vos que no outro tempo éreis gentios. Então, aquele que passa pelo processo de conversão, ele deixa de ser gentil, ele não é mais gentil. Ele é um israelita, ele é parte do povo. Então, Isaías fala que, nesse trecho, que o estrangeiro que se chegasse ao Senhor não deveria pensar assim, de todo me apartará o Senhor do seu povo. Não. E continua dizendo, porque assim diz o Eterno, a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, escolhe aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. O nome eterno darei a cada um que nunca se apagará. Agora vejam o verso 6. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem, veja bem, e para amarem o nome do Senhor, sendo desse modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, os filhos dos estrangeiros que se chegassem ao Senhor e os que abraçarem a aliança do Eterno. Aqueles que guardarem o Shabat, não o profanando. Eu os receberei na minha casa. Mas tem que abraçar a aliança do Eterno. Então sempre houve a oportunidade de salvação para o gentil, individualmente. Ainda que não era possível salvar toda a nação ou todas as nações, enquanto que nações, individualmente, as pessoas podiam se aproximar do Eterno e servi-lo. A gente explicava aí no começo da nossa programação Or Teshuvah, que você pode inclusive ver também via YouTube. Nós vamos disponibilizar também esses programas via YouTube para que você possa acessar quando quiser. Nós vemos então que Deus então sempre chamou, sempre deu oportunidade para o gentil. Nós vamos continuar no nosso próximo bloco. Continue conosco.